Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, com a família de vocês. Estamos passando tempos difíceis, é verdade. Mas logo vai passar e estaremos de volta à nossa rotina normal, na sala de aula, na escola, aquela rotina alegre que nós já conhecemos, tá bom? E dando continuidade ao nosso processo de aprendizagem, hoje nós vamos falar de soluções químicas. Soluções químicas são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Basicamente, para que você forme uma solução química, você vai ter que pegar duas ou mais substâncias e fazer a mistura. Então aqui, neste primeiro recipiente, eu tenho uma substância onde eu vou misturar com esta outra e formar a solução. Basicamente é isso, bem simples. Agora vamos aos fatores que compõem a solução. Solvente é a substância predominante, ou seja, é aquela que está em maior quantidade. Então, nesta imagem, eu mostro que o solvente é este líquido, porque a quantidade dele é maior. Tá? Quem seria o soluto? É a substância presente em menor quantidade. Então dá para perceber que nesta imagem a substância que está em menor quantidade seria esse salzinho rosa, que eu vou chamar de soluto. Então, para eu formar uma solução, eu tenho que ter solvente misturado com soluto. Basicamente é isso. Por exemplo, quando nós dissolvemos açúcar em água, açúcar, que é menor quantidade, é o soluto, e a água, que é maior quantidade, é o solvente. Vamos falar uma curiosidade interessante aqui. Como o sal se dissolveu na água? Nós conhecemos o sal nesse aspecto aqui. Pequenos cristais brancos. Se olharmos o sal no microscópio, nós vamos ver formatos cristalinos, bem interessantes e bonitos, na forma quadrada, retangular. Desta forma bem aqui, gente, olha. Isto aqui é o formato molecular do sal. O que tem no sal? Átomos de sódio e átomos de cloro no formato de íons. Tá? O sódio fica positivo e o cloro fica negativo. A água, se nós olharmos no microscópio, nós veríamos que a água apresenta esta angulação na sua molécula. Então, olha o que acontece quando nós misturamos sal na água. Os átomos de sódio, eles vão se separar dos átomos de cloro. Então, o átomo de sódio veio para cá, enquanto que os átomos de cloro vieram para cá nessa ilustração. E o que vai acontecer? A água, as moléculas da água, elas vão se dispor ao redor dos íons. No caso, os íons de sódio e ao redor dos íons de cloro. É por isso que o sal desaparece na água, né? Como há uma separação, então eles não conseguem mais formar esse cristal aqui e determinar esta forma aqui de sal. Então, uma dica importante que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: o solvente é o dispersante, ou seja, é a substância que provoca a dispersão, a separação, ou é a substância que dissolve. Assim como aconteceu no exemplo anterior, que a água separou, a água dispersou os átomos do sal. O soluto é o disperso, ou seja, é aquele que se separa, se distancia. Ou, em outras palavras, é o dissolvido. Por que é importante você saber disso? Na questão
muitas questões você vai determinar quem é o solvente e quem é o soluto através dessas palavrinhas, tá? Dispersante ou o que dissolve é o solvente. Disperso ou o que está dissolvido é o soluto. Bom, se você acha que soluções químicas é apenas isso aqui que você está vendo, que ocorre dentro de um laboratório de pesquisa, um laboratório de remédios, uma indústria, não, você está enganado. Soluções químicas acontecem no nosso dia a dia. Tudo isso aqui que você está vendo são exemplos de soluções químicas. A água mineral é uma solução química. A água sanitária que você usa para limpar ambientes da casa também é uma solução química. Aquela medalha de ouro tão desejada nos Jogos Olímpicos também é uma solução química. E aquele remédio é uma solução química. O ar que nós respiramos é uma solução química, tá? Então, a solução química está mais que presente no nosso dia a dia. Ela é essencial para a vida humana. Classificação das soluções. Há várias classificações para soluções. Não vamos ter tempo de ver todas, mas as mais importantes são soluções eletrolíticas. São aquelas soluções que conduzem a eletricidade. Por exemplo, aqui é o gerador, que eu vou dizer que é a tomada. Se você plugar na tomada, esse circuito de fios, a lâmpada tem que ligar, correto? Mas se no momento você cortar esse fio e colocar dentro de uma solução, e se essa solução permitir que a lâmpada acenda, mesmo com esse fio separado um do outro, então posso dizer que essa solução é uma solução eletrolítica. Mas olha o que vai acontecer nas soluções não eletrolíticas. São aquelas que não conduzem corrente elétrica. Ou seja, você plugou aqui na tomada, você cortou esse fio e mergulhou os dois fios separados em uma solução química que você preparou. Mas a lâmpada não acendeu. Por que não acendeu? Porque esta solução ela não transporta, ela não conduz elétrons de uma ponta do fio para a outra. Diferente dessa, o que acontece de fato, microscopicamente, é o seguinte: os elétrons eles saem de uma ponta do fio para a outra ponta do fio e segue seu curso até chegar no filamento da lâmpada. Isso quer dizer condução de eletricidade. Uma outra classificação importante é quanto ao estado físico das soluções. Por exemplo, nós vamos ter soluções no estado sólido, como exemplo, uma corrente de ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro mais cobre. Nós vamos ter soluções no estado líquido, que é a mais comum, que é a mais estudada. E vamos ter também soluções no estado gasoso. Como eu havia falado anteriormente, o ar atmosférico ele é uma solução no estado gasoso. Tá?